Eu estou invadindo este canal aqui hoje porque eu vou entrevistar a nossa querida Gislene. É isso aí. Hoje eu vim aqui para apresentar a Octo sobre a minha perspectiva com algumas perguntas que eu fiz para ela e ela vai trazer um pouquinho da trajetória dela, do que ela acredita aqui de neurogrowthing. E a gente vai começar falando porque que muitos empresários trabalham tanto, mas continuam repetindo sempre os mesmos resultados. É normal isso, Gi? Claro que não. É comum, Então, né? Hoje muito comum você ver empresários, quando eles chegam até mim reclamando sempre das mesmas coisas, falando sempre, é sempre o mesmo assunto. Não cresce, não evolui, não consegue prosperar e eles não enxergam e terceiriza a responsabilidade. É porque meus funcionários, é porque o fornecedor, é porque o governo, mas na verdade não. A a verdade. geração mimimi. É, a geração mimimi, essa geração Z e blá, 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 e por aí vai. Só que, na verdade, não é isso, né? A verdade é ele. É ele. E tem muitos empresários que vêm numa jornada que eu chamo de síndrome de Gabriela. Ele abriu a empresa, agia de um jeito que deu certo naquele momento, mas ele não acompanhou a evolução. E aí passa 5 anos, 10 anos, 20 anos, e eu pego empresas de 50 anos no mercado que sempre trabalhou do mesmo jeito e nem tem processo interno, e nem tem CRM, e nem conhece. Então, para você ver como vive na síndrome de Gabriela. Gente, sabe o que é síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela! Sempre Gabriela! Então, até quando você vai viver nessa síndrome, né? Precisa realmente olhar para dentro É, vai viver assim até a água bater na bunda. Aí tem que sair correndo e mudar tudo e mudar tudo de uma vez de só. uma vez só. E diz aí a pandemia que passou, né? E Verdade. que fez, já deu um chacoalhão na gente. Ou seja, você vai esperar a próxima, né? A próxima crise, até se movimentar, se atualizar. É até interessante você falar sobre isso, Silmara, porque assim, a pandemia, ela veio, deu um chacoalhão em vários empresários, sim. E o que eu percebi, alguns empresários começaram a se preparar. Foi nesse processo que eles começaram a se preparar para se preservar. Não que a gente deseje uma próxima pandemia, mas se por algum motivo isso acontecer novamente, ele já está respaldado. Porque Isso. olha que judiação, muitas empresas fecharam. Muitas famílias ficaram sem recurso. Então foi um difícil. Então, o que você tem feito desde lá? É. E aí vamos começar então perguntando quem que é a Gislene Oliveira. O que é a Octo, como que foi a sua trajetória profissional que te trouxe até aqui, que te trouxe a trabalhar com comportamento, vendas, crescimento, toda essa parte empresarial. Me fala de você. Quem é a Gislene? Bom, a Gislene é filha, é mãe, é cristã. Sou dona de pet. A terrorista de dentro de casa, né? E além de tudo isso que eu amo, família e Cristo, eu sou empresária também. E passei por um processo muito difícil, né, Sil? A senhora acompanhou e o que me fez levar a construir a Octo. A Octo, ela tem um significado muito forte para mim. A Octo, dentro da palavra, foi em base de oração. Eu orei muito para poder ter essa resposta. E aí me veio esse nome. Octo significa número 8 em grego, que dentro da palavra ela tem o significado de prosperidade. 8 é um número infinito. Então, eu carrego a bandeira de que é uma prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. E por que eu falo isso? Eu passei por um processo extremamente difícil. Eu tive uma empresa e por motivos particulares, eu tive uma depressão profunda e perdi. Perdi as rédeas da empresa, funcionários, clientes e também os meus parceiros, sem estrutura emocional nenhuma. E aí eu tive duas opções. Eu me vi numa situação que eu tinha duas opções. Ou eu me afundava cada vez mais, e aí a gente sabe, uma pessoa depressiva para onde que ela vai. Ou eu me virava nos 30 e tirava forças literalmente do útero para fazer algo diferente. E aí Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. E a Silmara foi uma delas. E aí a Octo surgiu nesse processo
Fizemos toda a mudança. Eu comecei a olhar para comportamento e comecei a entender por que que as pessoas fazem o que fazem, agem da maneira que agem, falam o que falam para nós. Eu fui me especializar nisso. E conforme eu fui me especializando, fui me desenvolvendo com neurociência, com especialista comportamental, programação neurolinguística, fui entendendo isso e até mesmo para ajudar a minha filha, a Dandara, porque ela estava numa situação onde quando eu consegui me reerguer, ela caiu. Ela caiu. E assim, você ficar ouvindo a sua filha dizendo que não quer mais viver, é difícil, gente. É bem difícil. E aí foi o que me moveu. E aí eu falei, eu preciso entender. E nesse processo, eu percebi que quanto mais eu estudava, mais eu mudava. E quando eu mudava, o meu negócio mudava. E, consequentemente, olha só, foi tudo por conta dela. Eu falei, eu vou estudar sobre comportamento para ajudá-la. E eu trouxe isso para dentro do negócio, porque o meu negócio mudou. E quando o meu negócio mudou, os resultados mudaram, o meu comportamento mudou. O resultado só muda quando a gente muda o nosso comportamento. E quando isso aconteceu, eu falei, caramba, eu posso aplicar isso para os meus clientes. E foi onde eu comecei a aplicar nos meus clientes e os resultados foram extraordinários. Clientes que batiam meta e ultrapassavam 200%. Que batia a meta e ultrapassava 130%. Aumentava 30%. Mudava de espaço. Eu falei, eu já sei para onde eu vou. É isso aí. E até aproveitando isso, realmente, uma das perguntas que eu ia até mencionar aqui é você vê que muitas vezes o problema não é de vendas dentro da empresa, né? É de comportamento, é de olhar essa parte de mentalidade, de decisão, de estrutura. Me fala de algum case aí que você já falou até dos 200%. Como que é isso? Esses números que eu falei para você, eles impactam porque foi realmente mudança de comportamento. A neurociência, ela já deixa muito claro que 95% das nossas decisões, elas são tomadas de forma emocional. E até aqueles 5% que você, teoricamente, toma a decisão de forma racional, ela é tomada com base na emoção que você está no momento, com a razão da emoção que você está no momento. Então, ou seja, as nossas decisões, elas são praticamente 100% emocional. Partindo dessa tese, quando eu entendi como funcionam as pessoas, as tomadas de decisões, foi o momento em que eu falei, eu preciso estudar comportamento, porque o comportamento muda os resultados. E foi exatamente isso que eu fui praticando nos clientes. E é engraçado porque quando o cliente me contrata para fazer uma consultoria de vendas, ele espera que eu chegue lá e metrifique, coloque dados e traga indicadores. Isso entra no processo, mas antes disso, vem a parte dele. Eu estudo o cliente. A gente faz uma análise dele e a partir dele começa todo o processo, que é indicadores, metas, enfim. E até acho que por isso que muitos empresários trabalham tanto, mas acabam não vendo resultado real, né? Sim. Não vê lucro, enfim. Não Porque a cabeça dele tá tão carregada, ele tá tão sufocado, ele tem tanta conta para pagar, tantas decisões para tomar, é funcionário, é cliente, é a conta no final do mês que não fecha e ele não consegue enxergar. Então, ele começa a terceirizar, ele vai terceirizando, ele começa a terceirizar e vive numa explosão de estresse, de energia negativa. E aí, quando você fala, calma, respira, vamos olhar para você, vamos organizar o que está aqui, ó. Quando você mudar aqui, pode ter certeza que tudo muda, porque a mudança ela é de dentro para fora. Então, ela é de dentro para fora. E aí muda muito, Silmara, muda demais. E qual que é o erro mais caro que você vê os empresários cometendo na condução do próprio negócio? O erro mais caro que eu vejo é quando eles não olham para o negócio deles, eles não formatam, eles não colocam processos, eles não analisam de forma estratégica o seu próprio negócio. O mais grave de todos, por incrível que pareça, eles não conhecem nem de fato quem é o cliente dele.
acredita que, eu vendo para todo mundo. E sim, o seu produto e o seu serviço, ele atende todo mundo. Mas pessoas compram de pessoas. Se você é uma pessoa extremamente estressada, negativa, dificilmente você vai se conectar. Você até se conecta com pessoas do mesmo jeito. É isso aí. Quando não tem o cliente ideal, fica muito mais difícil de conseguir se conectar mesmo, de falar com a própria linguagem da pessoa, né? Eu falo que eu gosto de trazer a analogia do casamento. É bem um casamento mesmo. Você não casa com a primeira pessoa que você falou oi e achou bonito. Tem toda aquela pegada emocional. Então, você vai mandar uma mensagem, aí você vai paquerar, vai procurar entender o que ela gosta, o que ele gosta, quais são os tipos de música que a pessoa gosta de ouvir, quais são os lugares que ela gosta de frequentar, o que ela gosta de ler, o que ela gosta de comer. Ou seja, você vai conhecer. Quando você conhece aquela pessoa, você avança. Aí você vai para um outro momento. Poxa, aqui dá para levar algo a sério. Você começa a namorar. E aquilo dali começa a perpetuar. Até chega um momento que ele fala, eu quero casar com você. E aí você casa. Mas quanto tempo você levou para construir esse relacionamento? Com o cliente não é diferente. Com o cliente existe o tempo, sim, do seu cliente de ele se aproximar e construir esse relacionamento com você. E quando você tem uma construção de relacionamento com o seu cliente, onde você sabe se ele é casado, qual é o nome da esposa, quando ela faz aniversário, quantos filhos ele tem, e está sempre ali dialogando com o seu cliente, Gislene, mas eu vou perder tempo? Não, você vai investir, porque esse cara vai ser o seu vendedor. Pode ter certeza que ele vai ser o seu vendedor. E tem coisa melhor que receber indicação? Não, indicação que já vem quente, né? Quentíssimo. 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 Fala pra mim, essa palavrinha da moda, o que é neurogrowth? O que você percebeu que precisava criar um programa específico para empresários falando disso? Então, o NeuroGrow, ele surgiu com base nos estudos que eu fiz, né? Como eu fiz vários estudos e ainda estudo bastante sobre comportamento, pensamento, sentimentos, emoção, eu entendi que se eu conseguir implementar essa estrutura dentro das empresas, os resultados deles realmente vão ser extraordinários, e são extraordinários mesmo. Dentro desse programa NeuroGrow, a gente estuda o empresário. O empresário, ele passa por um método que se chama META. Esse método são 4 pilares: mentalidade, estratégia, técnica e ação. Então, eu preciso primeiro me entender, para que as estratégias que forem aplicadas no meu negócio, elas começam a fazer sentido. E a partir dessas estratégias, vem as técnicas que nós vamos treinando a equipe, vai treinando o cliente, vai treinando os funcionários, a empresa, todos vão treinando as técnicas de habilidades, de persuasão, de objeções. Ou seja, existem várias técnicas que levam às vendas. E a partir daí entrar em ação, porque não adianta você saber das coisas, aplicar as estratégias, ter as técnicas e não agir. É aquele velho, não é nem ditado, é bíblico isso, que fala que a fé sem obras, ela é morta. É isso. Se você tem todas as estratégias, técnicas e mentalidade, você não aplica, de que serve? De nada. Então, esses 4 pilares precisam realmente andar juntos, né? Precisa. É o crescimento sustentável da empresa, olhando para tudo, para esse todo. É um 360 no negócio do empresário. É um 360. Quando a gente trabalha esses 4 pilares, e isso não foi do nada. Eu fui entendendo como que os meus clientes tinham os resultados. A partir do momento que eu começava na base, que era ele. Quando a gente começou a trabalhar o cliente, e aí vindo para as outras frentes, os outros pilares, o resultado, eles realmente são extraordinários. Pô, em 8 meses, você ter 200% a mais no seu faturamento, não é bom? Quem que não quer, né? Então... E aí, como que esse programa ajuda o empresário a estruturar uma empresa mais lucrativa, previsível e menos dependente da presença
dele em todas as decisões? Porque o que a gente mais vê é empresário que tá na operação preso o tempo todo. Nossa, e fica, viu? E fica. E é tão difícil quando você começa a falar para ele, você precisa delegar. Você precisa delegar. Sabe qual é o maior medo dele? E se eu delegar e o camarada entender do meu negócio e for meu concorrente? Cara, se você ensinou, o cara saiu daqui e ele foi e aplicou, se sinta feliz, porque você foi um bom patrão, um bom empresário, uma pessoa que ajudou uma outra família. Nós somos milhares de pessoas, tem várias empresas. Por que você vai entender o outro como concorrente e não como um parceiro? E outra, ele não vai entrar e, vou pegar todos os meus clientes. Para, isso é um pensamento medíocre. Na minha visão, é um pensamento medíocre. Ele não vai entrar e pegar. Ele pode até abrir e ser seu concorrente. Mas dentro da carteira de clientes que você tem, se você tiver uma estrutura boa, não garante seu negócio? Então, né? Se você mesmo não garante que seu cliente fica ali por um diferencial, por alguma coisa que você tem, então acho que alguma coisa você precisa olhar para sua operação, né? Exato, exatamente. A gente não pode ter medo. E eu já peguei clientes assim, que o cara tem medo. Então, ele não quer ensinar o funcionário dele a executar algum tipo de técnica, de estratégia e tudo mais, com medo do cara sair e abrir uma concorrência. Ele pode abrir, ele pode ir com sangue nos olhos, querer catar teus clientes, mas ele não vai sustentar. É isso. Quando você tem realmente o propósito da sua empresa ali muito bem feito, você não vai perder, né? Não. O cliente sabe quem que é você e, enfim, não vai ser por conta do concorrente que vai abrir. Exatamente. É a pessoa que você está se tornando para os seus clientes e para os seus funcionários, que também são seus clientes. Esse é um outro olhar que o empresário, na sua grande maioria, não tem. Os seus funcionários são os seus clientes também e são os seus clientes mais valiosos. É aqui que eu preciso investir tempo, energia e dinheiro. Eu preciso investir treinamento de qualidade. Eu preciso investir em, eu consigo implementar alguns benefícios? Implementa. Está dentro da sua realidade ali financeira, é possível fazer? Faça. Tira um momento ali de tempo de qualidade com os seus funcionários. Começa a adquirir esses hábitos na sua empresa para você ver se não muda. Se o funcionário não deixa de reclamar e se você não fica, o problema é o funcionário, será? Então, por que grandes corporadoras, empresas, eu venho de uma gigante, por que essas grandes, elas investem tanto em treinamentos para funcionário? Capital humano. Exatamente. E o que o funcionário faz? Ele veste a camisa e defende aquela empresa. E por que a gente precisa ser grande para fazer isso? Por que a gente não pode começar agora? Pois é. Né? É sobre isso. Tá vendo? Mentalidade. E aí você também passou, como você falou, por todo esse processo, por uma trajetória empresarial aí. O que essa experiência te ensinou sobre crescimento, decisão, resiliência? Silmar, eu vou dizer que até eu passar por tudo isso, eu nem sabia que eu tinha transtorno. Laudada, gente, TDAH. Agora tá explicado. Brincadeiras à parte, isso só me fez crescer. Foi assim, tudo isso aconteceu no final de 2023 para 2024. Nós estamos em 2026. Então, foram 2 anos assim que eu falo para você que eu sou uma vencedora e sou resiliente, sim. Por quê? Cara, em 2 anos eu mudei a trajetória da minha empresa. Eu mudei a minha jornada como empresária. Eu não me via empresária. Hoje eu aprendi a me ver como uma empresária. E olhar para aquilo que eu desejo. Eu amo palestrar. Eu amo dar mentoria. Adoro treinar pessoas. Isso me alegra, me deixa feliz capacitar as pessoas. E com isso eu trago uma galera comigo, né? E quando eu pego um cliente para fazer uma consultoria, é o meu hub de negócios que fica ali. É as pessoas que caminham junto comigo, que vai fazer parte daquele projeto. É sobre isso, é sobre pessoas.
É sobre você ser interessante e não ser interesseiro, sabe? Sempre. É isso. E para os empresários que estão ouvindo aqui, trabalha demais, sente que a empresa não está crescendo na mesma proporção, qual que é o primeiro passo que ele tem que tomar? Tome a decisão de você olhar para você como empresário. Você se vê como empresário? Tem muitos empresários que não se enxergam assim. Ele é empresário, mas tem comportamento de CLT. Como que é isso? É Como que é isso? terrível, porque aí o cara ele não enxerga possibilidades, ele não enxerga estratégias e ele não enxerga responsabilidades. É isso aí. Para quem é o Neurogrowth e onde que as pessoas podem conhecer melhor o seu programa e seu trabalho da Octo? A Neurogrowth são para empresários que querem realmente trazer resultados para a sua empresa. Quando eu falo resultado, não é só resultado financeiro, não. Eu falo resultado também de pessoas, de bons profissionais trabalhando junto com você, de bons clientes, que às vezes é até melhor você ter poucos clientes com ticket maior. Olha que bom. E os seus funcionários estarem alinhados com a sua visão, missão e valores, que são extremamente importantes para dentro de uma organização. Então, são para essas pessoas que têm a mentalidade de expansão. Eu quero crescer, mas eu não sei como fazer e nem por onde começar. São para esses empresários. E o NeuroGrow não é para pessoas que querem formulazinha mágica, que querem a receita do bolo. O que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, me dá a receita para poder eu crescer, porque eles não vão ver resultado. O resultado começa em você, empresário. Olhe para você, para o seu comportamento. Excelente. E aí eu vou aproveitar então, já que a gente está falando sobre tudo isso, vou deixar meu depoimento aqui, porque eu já fiz parte do seu programa de mudança de mentalidade, de olhar pra gente, e posso dizer que é justamente isso. A gente não tem essa coisa de ser empresário, a gente se diminui, a gente se sabota o tempo inteiro. Então, os 500 sabotadores que estão aqui, que a gente precisa ir nomeando, que é para ir mandando ele sentar, entendeu? Então, assim, ó, ô Cláudia, senta lá, Cláudia, que agora não. Agora eu vou ser empresária sim. É isso. Todo o projeto que a gente fez de construção, de olhar para esses comportamentos, mudou tanto a minha empresa, me mudou aspecto, as pessoas viam no meu rosto o quanto eu estava mudando. É engraçado, as pessoas vinham e falavam: "O que que tá acontecendo? Você tá melhor, tá mais para cima, tá fazendo, tá, né?" Então, é visível. Quando a gente começa a olhar, e aí realmente é isso, a gente olha, começa a colher os resultados daquilo que a gente está plantando ao nosso redor, das pessoas que estão no entorno, de tudo aquilo que a gente tem feito para nossa empresa. Então, obrigada, Gi. Foi incrível participar do seu projeto. Você realmente faz a diferença pra gente. Obrigada a você, Sil. É isso. Vim aqui hoje dar essa entrevista para vocês com a Mudar de Gi. mesa comigo, Mudar de né? mesa, olha. Perdoem se eu não fui tão bem assim, porque, olha, a gente vai ficando nervoso. Mas aproveitem, sigam a Gi nas redes sociais, acompanhem o podcast dela, porque nas próximas ela vai estar aqui entrevistando, vocês não vão ter que se preocupar mais com isso. Obrigada, Sil. Um prazer ter você aqui comigo, viu? Sempre. Sempre. Qual que são suas redes sociais? A minha rede social de posicionamento é Gi, a mina das vendas, e o meu site é oktw.com.br. Maravilha. Façam um programa dela que vale muito a pena. Obrigada.